Pessoal, que Deus abençoe grandemente, muito bom estar em sua companhia, que coisa maravilhosa, mais uma vez aqui, nessa noite, terça-feira, 22 horas. Quero saber o seguinte, como está a sua cabeça, seu coração, seu estado de espírito, como você está lidando com o que está acontecendo nesse momento. Em que estado de espírito você está esperando pelo que deseja? Você está esperando como? Aquele sentimento frágil, aquela pessoa enfraquecida, com medo, insegura, aquela pessoa que quando olha para o que quer diante de Deus, tem apresentado diante dele, está conservando aquele sentimento de impotência. Quem fez isso com você? Quais foram as palavras que você ouviu? Eu quero que você guarde em seu coração o que está escrito na parábola do semeador. Quando o Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos uma coisa poderosíssima. Ele disse algo poderoso. E você não pode permitir que o inimigo da tua alma roube de você esse privilégio. E o que foi que ele falou? Leia comigo agora o que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Jesus diz, no versículo 9, quando os discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com aquela parábola. Jesus então lhes disse: a vocês é dado o privilégio de conhecer os segredos do reino de Deus. Mas a todas as outras pessoas, tudo é dito por meio de parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, ouçam, mas não compreendam. Por qual motivo o Senhor nosso Deus não quer que as pessoas compreendam o que Ele está dizendo? Por qual motivo o Senhor está dizendo que as pessoas vão ver, mas não vão enxergar. Vão ouvir, não vão entender. Ora, não parece uma contradição? Não. Na realidade, esse mistério do reino dos céus, que é o discernimento, é o caminho, a orientação, a intuição espiritual, que está ao nível acima da intuição meramente humana. Aquela coisa do sexto sentido, aquela coisa que a pessoa, ela mais ou menos está andando e suspeitando. Não. Estamos falando aqui de algo mais profundo, dos mistérios do reino dos céus, da tua casa, do reino ao qual você pertence, de onde vem a riqueza que você precisa para ter a qualidade da vida que merece, que foi conquistado por Jesus no Calvário. Essa qualidade de vida que muitas pessoas, infelizmente, estão negando a si mesmos, porque ainda não se aproximou diante de Deus com aquele espírito da honra, da valorização, aquele espírito que possibilita a pessoa que se aproxima de Deus receber o discernimento, a revelação. É quando Deus compartilha os seus segredos, o seu mistério. Não tem como você errar na vida, não tem como você viver na dependência de terceiros, não tem como você ser uma pessoa do tipo que vive padecendo com aquele sentimento de inferioridade, de distanciamento do que deseja, se sentindo pequeno quando olha e começa a medir os níveis de dificuldade que precisa enfrentar
para alcançar esse objetivo. Com Deus, a coisa é diferente. A primeira coisa a ser feita é não confundir Deus com esse tipo de religiosidade legalista que leva as pessoas a se aproximar dele com medo. Aquele Deus que é apresentado a você sob ameaças. Aquele Deus que vem até você, muitas vezes, despertando em você um sentimento de impotência, com a falsa justificativa de que temos que nos esvaziar diante de Deus para não apresentarmos orgulho, presunção e vaidade. Mas muitas vezes, autoestima, valorização, autoconfiança, segurança em si mesmo e não segurança no outro. Isso é muito importante observar, porque eu vi no rodapé de uma Bíblia, estava escrito lá, um teólogo muito conceituado escreveu, e colocou autoconfiança na mesma categoria da soberba. Então, para a pessoa que não conhece os mistérios do reino dos céus, que quando recebe a semente da palavra, além dessa semente vir contaminada com o que o semeador pensa, sementes adulteradas. Você sabe que existem várias formas de se adulterar sementes. Sementes que não vêm com um potencial nutritivo, poderoso, capaz de trazer saúde e energia. Não. Provoca doença. Na parábola do semeador, os discípulos ficaram querendo saber por que Jesus. Quando uma grande multidão se ajuntava e pessoas de várias vilas tinham ido ouvir a Jesus. E ele então contou a todos esta parábola. Certo homem saiu para semear, e enquanto semeava, uma parte das sementes caiu pelo caminho e foi pisada pelas pessoas e comida pelas aves dos céus. Semente pisada pelas pessoas e comida pelas aves dos céus está acontecendo todos os dias. Quando o semeador de Deus lança a semente da palavra em você, mas depois essa palavra é pisada pelos homens, quando lança dúvida em seu coração, quando circunstâncias são criadas para que você pense em si mesmo como alguém que não tem dignidade de ter acesso à riqueza proposta, à riqueza que o Senhor nosso Deus diz que está à sua disposição, que você começa a duvidar de si mesmo e começa a depender do outro. Quando eu digo cair em si, você lembra do filho pródigo? Ele só teve capacidade de entender o que seu pai estava falando quando ele caiu em si. Ele pediu parte da sua herança ao seu pai, o seu pai sabia que ele não tinha capacidade de administrar aquilo naquele momento, mas o pai deu. E lá fora, no mundo, trabalhando para pessoas estranhas, quando ele viu que estava sendo tratado com desprezo, quando ele estava comendo o que era lançado aos porcos, ele lembrou do seu pai. E tem uma palavra pequenininha que está escrita aí, é rapidinho isso aí, isso decide. E ele caindo em si. A pergunta a ser feita aqui é o seguinte: quando você passa por situações de desilusão que vêm com o propósito de te libertar, que o desencanto é maravilhoso, liberta você da ilusão. Quando isso acontece, você cai em quem? Você cai em si mesmo ou em alguém? Você cai em si mesmo ou você cai no que o outro está ensinando? E por que isso é importante? Quando eu falo você cai em si mesmo, porque tem muita gente que não está em si, está no outro, sobre o falso pretexto da humildade,
Você já prestou atenção que quando não é 8, é 80? Já prestou atenção quando eu falo aqui sobre a liberdade, sobre a força, a capacidade, o desenvolvimento, a proatividade, o individualismo consciente, que não significa isolamento arrogante, mas o tipo que você se apoia e cuida do seu coração por saber que você é o único responsável por esse território, que o Senhor nosso Deus diz que você tem o dever de guardar. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Tem muitas pessoas que elas entendem diferente, porque o demônio, ele adultera a semente ou pisa a semente, rouba a semente. E aí a pessoa começa a ouvir do jeito que o inimigo de sua alma quer. Por isso que o alerta aqui é esse: não deixe que o inimigo da tua alma interprete o que eu estou dizendo para você. Porque o que ele faz? Ele leva a pessoa a ouvir de uma forma que o indivíduo que está ouvindo fica no prejuízo. Isso é roubo de semente, como o Senhor Jesus está dizendo aqui. Outra parte caiu num terreno onde havia muitas pedras, e quando começou a brotar, secou por falta de umidade. Outra parte das sementes caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e, ao crescer, produziu 100 vezes mais grãos do que foi semeado. Quando ele estava dizendo isso, os discípulos ficaram atônitos e a resposta veio logo em seguinte. Ele disse: prestem bem atenção no que eu acabei de lhes falar. Mas os discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com aquela parábola. E aí foi quando Jesus disse: a vocês é dado o privilégio de conhecer os segredos do reino de Deus. Mas a todas as outras pessoas tudo é dito por meio de parábolas. Por quê? Coração duro, fechado, desconectado do Espírito Santo, é quando Deus nega o direito da pessoa ser liberta naquele momento. Por quê? Precisa ainda passar pela experiência do sofrimento para desobstruir os ouvidos espirituais, para consolidar um homem forte, uma personalidade forte, renovada. E aí, meu amigo, quando Deus nega que o indivíduo aprenda com a palavra e entrega para aprender com o sofrimento, aí eu vou te contar um negócio. É parada para desmantê-lo. E aqui diz o seguinte: o que a parábola quer dizer é o seguinte, olha o que Jesus está dizendo: a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram pelo caminho representam aqueles que ouvem a mensagem. Mas em seguida vem o diabo e tira a mensagem de seus corações para que não acreditem e sejam salvos. Olha isso aqui. Por isso que eu estou dizendo, quando eu digo que você depende somente de Deus, não significa que você não precisa estar aqui agora comigo. Não significa que você não precisa estar em Atos na sexta-feira, num domingo, quando nós nos reunimos para recebermos a semente de Deus, a potência de Deus, a força de Deus. Quando eu levo você a reconhecer o teu nível de independência, eu estou devolvendo você ao Espírito Santo, enquanto ao mesmo tempo não estou desprezando a importância do seu comparecimento. O que é que o diabo faz? Ele pega a semente e rouba ou adultera. Faz você pensar. E o que eu estou dizendo é o seguinte: você não precisa comparecer, não precisa me ouvir, não precisa. É mesmo, anda absorvendo o espírito que há no mundo, a energia mental das pessoas, o desgaste espiritual nos relacionamentos. Anda pelo mundo, no ambiente de trabalho, onde existe um desgaste, a labuta, o cansaço, a fadiga. Um ambiente religioso, onde existe guerras, pelejas e agora muito mais com essa questão do envolvimento na política.
Veja um ambiente familiar altamente intoxicado com pessoas que muitas vezes te amam muito, mas reflete a doença da sua alma em você. E aí você fica com um problema para resolver seríssimo. E você só sendo bombardeado pelo mundo e não para meditar e receber a semente, a palavra de Deus e a força que é necessário para vencer. Você vai parar onde? Não existe homem no mundo capaz. Jesus estabeleceu a comunhão com essa finalidade. Existem coisas que nós só recebemos quando estamos firmes em um só propósito. Quando uma oração coletiva é feita. Ele diz, não deixem de congregar, como é o costume de alguns. E eu vou repetir, isso não significa que você tem que permanecer em lugares insuportáveis, onde existem pessoas que não estão no mesmo espírito que você. Gente que muitas vezes aplaude uma coisa boa que você falou, enquanto ao mesmo tempo sente tristeza por saber que você está melhor do que elas. E você recebe aquela carga, daquela energia, aquele peso. Isso tudo existe, está aí. Então, como vai manter a semente se o ladrão da semente vai lá e rouba? As sementes que caíram sobre o terreno onde havia muitas pedras representam aqueles que recebem a mensagem com grande alegria, mas que não têm raiz. Eles acreditam por um tempo, mas quando são postos à prova, abandonam a fé. As sementes que caíram entre os espinhos representam os que ouvem a mensagem, mas por causa das preocupações, das riquezas e dos prazeres da vida, são sufocados e o seu fruto nunca amadurece. Aquelas sementes, porém, que caíram em terreno bom, representam os que têm corações bons e honestos, fome e sede de justiça. É isso que o texto quer dizer. Para que você não se considere bom praticando injustiça, examine o seu coração. Quando eles ouvem a mensagem e retêm, e pela sua persistência produzem frutos, e pela sua perseverança, porque não joga a toalha, não abandona, não para, não deixa, não desiste. E para isso você precisa preservar o que já recebeu. E para preservar o que já recebeu, você precisa manter o seu coração firme na presença de Deus, meditando, recebendo o Espírito da palavra, se distanciando emocionalmente de todos os elementos que te derrubam. E até você não desenvolver essa habilidade, você precisa sair, deixar de estar perto. É necessário esse investimento em sua vida, mas tem situações que você não pode sair. E você não pode deixar de estar perto de alguém que está sempre roubando a semente da palavra, ou situações que está sempre roubando de você a vitalidade do que você recebeu por conta, que é o que está escrito, as provações, as dificuldades, os desafios. Qual o segredo aqui? Vamos finalizar falando sobre isso. O distanciamento emocional. Olhar para tudo com aquele sentimento de superioridade espiritual. Eu não estou falando de arrogância, estou falando de consciência. Quem falou foi Deus. Maior o que está em vós do que o que está no mundo. Parar de ficar olhando para o que deseja com esse sentimento de inferioridade. Parar de ficar entregando o seu coração para ser orientado por terceiros. Parar de permitir que o seu coração seja invadido pelo mau comportamento das pessoas que você se relaciona, pelo clima mental religioso, por perturbações no ambiente familiar, perturbações no ambiente de trabalho, enfim, toda essa energia que vem sobre você com a intenção de roubar a semente que o Senhor nosso Deus te deu para que você produza fruto. O que vai produzir fruto é o que persevera. Eu quero que você guarde em seu coração isso e fique atento com relação a essa estratégia do inimigo de tua alma, porque tem muita semente roubada, enquanto tem muitas pessoas que já estão produzindo. Eu quero finalizar essa reflexão
levando você a observar o que está roubando a semente da fé que eu estou trazendo para você agora. Quando você me ouve, em que estado de espírito você está? Você está conseguindo manter o que recebe de mim agora? E nesse intervalo de terça a quinta-feira, quando chega quinta-feira, você percebe que a energia da semente que você recebeu na terça-feira está firme com você na quinta-feira, que você está firme, seguro, que você lembra, medita, não se deixa amedrontar, mas está seguro? Essa é a reflexão que eu quero que você faça. E o segundo ponto, reconhecer quais são os elementos que estão roubando de você esta capacidade. Terceira coisa, observar se você não já entrou nessa e deixar o diabo interpretar para você o que eu estou te ensinando, que é o tipo que me ouve falar e pregar sobre a liberdade e entende isso como um convite à evasão, ao desprezo, ao abandono. Ah, tá tudo certo, que beleza saber disso, agora eu apareço quando eu quiser, eu vou ouvir. E você ouve com espírito de desprezo, diferente dos que estão perseverando para manter o tesouro que encontrou. Medita nisso, veja como está o seu coração, principalmente vocês que são de Atos, que são da casa de Atos, que estão ali comigo, que já está há um bom tempo. Observe, e agora mais do que nunca, por conta do clima mental que nós estamos vivendo. Não entre no jogo, no espírito da contenda, não deixe o teu coração ser levado por situações que podem interromper a tua comunhão com Deus. Agora é hora de prosperar e avançar, independente do que vai acontecer com o Brasil como resultado das eleições. Faça a sua escolha consciente do jeito que você quiser, você é livre para isso. Mas eu estou aqui para te alertar, cuida do teu coração, guarda o teu espírito e não permita que o inimigo de tua alma venha interromper o que há de melhor, que é a comunhão com Deus, comunhão esta que é necessário para que os mistérios do reino dos céus sejam revelados a você, o princípio da honra e a bênção de Deus, que traz produções a 30, a 60, poxa vida, como está escrito aqui, a 100 por 1. Isso é algo poderosíssimo, quando Deus quer que você prospere e avance. Você vai prosperar. Vamos orar. Coloque a mão direita para cá e apresenta diante do Senhor e a outra aqui. Senhor Deus, nós te apresentamos esta vida que diante de ti está invocando o teu nome nesse momento para receber a força que é necessária, a qualidade da vida que merece. Pessoas que ainda estão temerosas por não saber o que vai acontecer com a nação depois das decisões eleitorais. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que sustentou Abraão no deserto, no meio do nada, e deu vitória àquele homem, mostrando que não é o deserto que decide, é o Senhor. E o Senhor mostrou na experiência abraâmica que o problema do homem não é as dificuldades, não é o deserto, é a tua ausência. E é por esse motivo que eu te peço que o Senhor esteja presente nesta vida, como resultado desse interesse, desse desempenho, dessa vontade, desta fome e desta sede por mais da tua justiça. Essas pessoas que estão comigo em Atos, que reconhecem o valor do que estão recebendo agora, que estão guardando os seus corações, que não se expõem em situações que roubam a comunhão contigo e interfere esta voz que precisamos ouvir em nossa consciência, em nosso espírito, como resultado do nosso relacionamento contigo, dando direção, sabedoria, discernimento, mostrando oportunidades, compartilhando a energia que precisamos, meu Pai, para avançar e tomar posse da qualidade da vida que merecemos, mas que o mundo insiste em impedir, em negar. E é por essa razão que eu te peço agora, estende a tua mão a favor desta mulher, deste jovem, desta criança, deste homem, a favor desta pessoa que invoca o teu nome com amor. E nesta confiança
está comigo nesta noite, sabendo que durante toda a madrugada serão ministrados por teu Espírito Santo, enquanto no leito em repouso. Não deixa que o teu povo caia em fracasso. Não deixa que eles esmoreçam. Não deixe que a semente seja roubada, mas que eles preservem para produzir o fruto que o Senhor diz, que são capazes de produzir quando eles fazem como o Senhor orienta. Por isso, dá força, Espírito Santo, para que eles possam preservar a semente e para que o inimigo de nossas almas não leve adiante os seus projetos de destruição. E cada um dos que estão me ouvindo agora sejam vitoriosos e vencedores. Eu os abençoo. Que esse projeto, que essa petição, que esse pedido, que essa necessidade que você está apresentando diante do Senhor agora seja atendida em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, amado ouvinte, chegamos ao final de mais uma transmissão. Receba um forte abraço do seu amigo Epitácio Magalhães. Você que está comigo aqui pela primeira vez, ativa o sininho para receber notificações quando entramos aqui ao vivo. Fica ligado que as nossas ministrações aqui são terças e quinta, às 22 horas. Mas na sexta-feira e no domingo, eu quero você em Atos comigo. A sua presença física, o seu pensamento, a sua mente, o seu coração, o seu estado de espírito, totalmente na presença de Deus, porque eu estou te preparando para um ano vitorioso que está se aproximando, apesar de tudo que você está vendo ou de qualquer instabilidade que possa se manifestar como consequência do desequilíbrio mundial ou de alguma coisa que internamente está acontecendo agora e possa trazer resultados negativos para o progresso de cada um de nós, os brasileiros. Segure na presença de Deus e Deus está preparando para você uma saída e uma porta. Tá bom? Um beijo bem grande, seu amigo Epitácio Magalhães. Fica com o Senhor, tenha uma noite de paz e até quinta-feira, às 22 horas, nesse mesmo canal. Tenho certeza que mais uma vez Deus vai falar com você. Fica com Deus e até lá. Tchau.